Paulo Brito, na hora da verdade, vai comentar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Muito bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia, amigos. Estamos a postos mais uma vez. A partir desse instante, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Um abraço muito especial para aqueles que nos acompanham através do Facebook, do YouTube e que nos dá o prazer amável da audiência. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2023. E vamos que vamos aqui. Nos acompanha através do Facebook, do YouTube e nós agradecemos a sua audiência. E vamos à matéria mais gostosa do dia de hoje, a entrevista do dia. Dia hoje, senhoras e senhores, com muito prazer. Nós estamos recebendo a visita aqui em nossa casa da Cássia Lacerda, bastante conhecida em toda a sociedade biriguense, em todos os meios políticos aí, e realmente uma pessoa de grande caráter, de grande personalidade, e que nos dá o prazer da visita, e sem dúvida nenhuma agradecemos o carinho e agradecemos a atenção dela para com toda a Birigui, em especial com o nosso programa. Então é muito gratificante ter a Cássia no programa de hoje. Cássia, bom dia, Cássia. Bom dia, Paulo Brito, todo mundo, né, que está aí assistindo, ouvindo, a Débora aqui presente também. Paulo, eu que tenho a agradecer, né, porque uma pessoa com a sua repercussão, né, convidar a gente para participar de um programa assim, né, que toda a população escuta, né, tem audiência, tem credibilidade. Então, eu que tenho muito a agradecer pelo teu carinho e respeito de sempre. Fala de você, Cássia, para a gente começar a bate-papo. Quem é a Cássia Lacerda? Quem é a Cássia Lacerda? Bom, meu nome é Cássia Aparecida Jacinto Lacerda, né? Nascida em Santópolis, Aguapeí. Nascida em Bilac. Em Bilac. Sou natural de Piacatu, né? Mas os meus pais, meus familiares são de Santópolis também. Santópolis tinha um delegado famoso lá, o doutor Benites, né? Então, teu pai deve ter conhecido ele. Meu pai deve conhecer, a família deve conhecer. Eu vim novinha para Birigui, né? Então, assim, com 4 anos mais ou menos, a gente tentou primeiro Tupã, depois fomos para Limeira, né? Para aí a gente chegar em Birigui. Em Birigui, quem trouxe a gente para Birigui foi o Roque Barbieri. Então, o Roquinho? Ele tem que me engolir. Né, a gente, naquela época, né, tinha aqueles caminhões, a gente fazia mudança com caminhão aberto, lembra? Lembro. E aí a gente... O cachorro ia na carroceria. O cachorro vinha amarradinho ali na carroceria, para não cair, perdia tudo no meio do caminho, né? Ficava metade da mudança na pista, né? Colchão voava. Voava colchão, panela vazia, voava tudo. E eu vim criança para cá, né, eu e a minha irmã, nós éramos novinhos, né, tinha 4, 5 aninhos, mas a nossa história tá praticamente toda aqui em Birigui, né? A gente eu tenho que me emancipar agora, né? Sou biriguense, mas sou natural de Piacatu. Minha cidade conterrânea é Piacatu. Você tem uma participação muito especial junto à sociedade biriguiense através do seu trabalho social, é isso? Isso. Eu desde novinha, né, a gente sempre foi, meus pais, a minha família, a gente sempre foi muito católicos, né? Então a gente acredita no estar sempre ao serviço do próximo, no entanto que eu fui para o convento, né? Eu tinha a vocação de estar sempre a serviço. E aí lá dentro eu descobri que, além das orações, de toda a doação da vida que a gente faz dentro da vida religiosa, eu tive também a vocação de estar servindo aqui fora, porque a gente faz missões lá dentro, né? Certo. E eu vi que aqui fora o trabalho também é muito árduo. E aí eu voltei e desde então tudo que eu faço, né, tudo que eu ponho a mão é trabalho voluntário, sempre voltado para a população, para a maioria e para a população que mais sofre. Então é uma coisa que está em mim. Eu falo sempre que vou abandonar, mas não tem jeito. De repente eu estou lá de novo, envolvido em mais um projeto social. Como é feito esse trabalho social seu?
Olha, na associação eu comecei em 2017, fazer um trabalho ali na associação, e aí como eu sou formada em desenho industrial, sou designer, a gente aprende que para criar um bom produto você precisa saber qual é o problema, descobrir a demanda. Certo. E é assim que eu crio os meus projetos sociais, né? A gente se envolve naquele determinado espaço, naquele grupo, aí eu fico um ano, alguns meses ali envolvida para entender a necessidade daquele grupo, e a partir da necessidade do grupo, eu ofereço o serviço. E aí a gente criou, lá na associação, aulas de dança, de vôlei, de karatê, né? Terapia comunitária. Eu não divulgo muita coisa, porque, por exemplo, a terapia comunitária, né? É um trabalho sigiloso, não tem porque todo mundo ficar sabendo, né? Mas a gente faz esses Como é trabalhos que é esse junto. trabalho, então? Olha, algumas pessoas, né, que a gente, dentro dos Você é outros procurado. projetos, a gente é procurado. Tanto eu quanto a minha mãe, né? Minha mãe também, por meio da igreja também, as pessoas procuram muito a gente. Como é que chama sua mãe? Dona Zulmira. Dona Zulmira? Dona Zulmira. Então, o pessoal procura muito. Quando não procura ela, procura eu. Mas, independente, a gente sempre está trabalhando junto e buscando, né? Tá envolvendo as pessoas em projetos sociais. Maioria dos projetos, todos que acontecem ali na associação, é sempre revertido para a própria comunidade. Né? No entanto, que a gente não tem fundo, né? Não tem conta bancária, não tem nada disso. Tudo é revertido para a própria população. A gente faz uma vaquinha para aula de dança, mas aí paga o professor, né, com aquele valor. Vamos fazer um chá beneficente. Aí tudo que arrecadar ali a gente vai doar para uma família que nos procurou por um problema de câncer, ou precisa de uma cesta básica, ou alguma coisa nesse sentido. O que a gente não consegue encaminhar para o município, né, fazer as demandas, a gente faz as arrecadações e vai fazendo essas vaquinhas aí. Certo. Atinge um determinado bairro ou todos os bairros? O Birigui. trabalho social seu é na cidade toda? Na cidade toda, né? As pessoas têm essa confusão por eu morar no bairro, né, há 30 anos. Então as pessoas acham que eu atendo só Tereza Maria Barbieri, e também pelo nome da associação ser Tereza Maria Barbieri, né? Certo. Mas o trabalho que a gente desenvolve na associação, eu e a minha família, os meus amigos, é para a cidade toda. Né? A gente atende muito Jequitibá, Monte Líbano, Crevellaro, que são os bairros adjacentes ali, né? Mas a gente tem usuários de todos os bairros da cidade, Portal, né? Inclusive a voluntária nossa, a professora, é do Portal, e ela se desloca para lá. Tem outra Como que ela professora, chama? a Fabi, Fabi. professora Fabi. Tem a professora Josi, que é do Quemil, né? Então, assim, a gente envolve a cidade como um todo. Não é determinado os usuários ou os associados somente para o bairro, muito pelo contrário, é para a cidade como um todo. É para quem precisa. Certo. Não importa onde ela está morando. Ela precisou, procurou a gente vai ver o que dá para fazer para colaborar de alguma maneira. E como é que você faz isso aí? Você tem algum recurso? Recebe apoio? Alguém apoia? Não. Ou tem que ir com o chapéu na mão? É com o chapéuzinho na mão, é pedindo mesmo, às vezes tirando da boca. Mas o município, enfim, a gente não tem nenhum recurso de nenhum patrocínio, tudo que a gente faz é ali, com o chapeuzinho mesmo, de casa em casa, morador por morador, é o povo ajudando o povo, não tem envolvimento político nenhum, não tem empresa nenhuma franqueando, financiando a gente, muito pelo contrário, é a gente se ajudando, é o pobre ajudando o pobre, o tempo todo. Tem muita gente pobre em Birigui, Cássia? Muita. Muito? Muita. Eu, assim, eu tô numa situação difícil financeiramente, mas a hora que você vai visitar as pessoas que precisam, aí você descobre que você tá no céu ainda. A hora que você sai na rua, se você sair na rua de Birigui, visitar as periferias de Birigui, parece que a gente vive em outro mundo. Porque a pobreza em Birigui está muito grande. Está muito grande. As pessoas realmente... É o que eu estou te falando. Por que que o pobre ajuda o pobre? Porque ele conhece a mesma dor, que é o trabalho que a gente faz na terapia. Né? Você tem que conhecer a dor. E o pobre, ele sabe, ele ajuda. Por quê? Porque ontem foi ele que passou por necessidade. Ontem foi ele que eu ajudei. Então, hoje, quando eu peço ajuda para o outro, ele se sente na obrigação de ajudar.
Então, é um tirando da. Você lembra aquele ditado popular que a gente falava que você descobre um santo para cobrir o outro? Sei. É o que a gente vive o tempo todo, né? Você vai tirando de um lugar para resolver ali. Mas aquilo é temporário. Aí amanhã você já tem que tirar daqui que você resolveu para resolver ali de novo, de acordo com a urgência. Enquanto que se o município olhasse, né, para esses trabalhos, para esses projetos sociais sem fins lucrativos e sem fins políticos, né? Que infelizmente é isso. Tem muito projeto social que tem fins políticos. Certo. Se eu não estou do teu lado, eu não sirvo, né? Então isso está errado. Se o município olhar para qualquer morador de bairro, para qualquer munícipe que realmente já faz esse trabalho de maneira voluntária e começar a ajudar esse camarada, o município só tem a ganhar, que é o que a gente fala economicamente de prevenção, né? Se torna um tratamento preventivo, uma estratégia preventiva. Economiza muito para o cofre público, porque você vai cuidar da saúde, você vai cuidar do físico, vai cuidar do emocional e vai cuidar do financeiro. Então, o gestor municipal que enxergar isso de uma maneira simplista, como eu estou falando, porque é simples assim, ele vai ter muito sucesso. Certo. Qual é o grito maior da população pobre? Perdão. O grito maior, o que mais, a necessidade maior que tem a população pobre? Eu acho, nesse momento, Casas, aluguel. Birigui, o que mais tem pesado é a saúde. É a saúde. Porque, por exemplo, eu atendo algumas demandas lá que a pessoa fica desesperada, porque ela precisa de um médico. Aí marca-se um médico. Só que ela mora lá no Tereza Maria Barbieri e ela tem que ir lá em Araçatuba passar pelo médico. Lá no AME. Ou lá no AME. Ou na Santa Casa, não importa, mas ela tem que ir lá não sei na onde. Aí, para ir lá não sei na onde, Birigui não tem transporte o suficiente para levar todo mundo. Se a pessoa já está passando por uma dificuldade financeira dentro de casa, já está desempregada, já está com problema de saúde, ainda vai ter que gastar com a condução. E às vezes chega por um erro pequeno, administrativo, dá com a cara no muro. Você já imaginou o desespero dessa família? Então eu acredito que hoje, apesar de todos os pormenores ou maiores que a população passa, se a gente não corrigir a administração da nossa saúde em Birigui, o desespero é maior, que aí a gente cai no que eu falei na questão preventiva. Certo. A gente não tem uma estratégia de prevenção, porque aí vai aumenta a angústia, aumenta as dores, aumenta, né, o desespero, aumenta a fome, aumenta a despesa dessa família de maneira desnecessária, porque tem muitas coisas que você consegue resolver numa UBS, fazendo um bom atendimento, que é o caso que a gente tem o Hiperdia na associação, né, que é o atendimento da estratégia da família. Então, às vezes, o médico não resolve ali dentro, mas a Cássia Lacerda ou a Claudineia de Almeida, um morador do bairro ou qualquer outro, vai visitar aquela família. E, às vezes, o senhorzinho não consegue ir na farmácia da esquina, mas a Cássia Lacerda tem saúde, ela vai lá. E ela resolve. E você acaba virando um pau para toda obra. Mais ou menos por aí. Hã? Tem um probleminha, né? Lembra que tem a Cássia, que tem a mãe da Cássia, que tem os moradores ali, né? Então o pessoal vai chamando, vai um indicando para o outro, né? Muitas coisas a gente resolve por WhatsApp, é uma simples informação que a pessoa não tem, ou um contato de alguém que ela não tem. Saúde, então, é o problema principal, mais do que o desemprego. Mais do que o desemprego, eu considero hoje, pela vivência que eu tenho, Certo. né? Pela demanda que eu atendo, por conta da aflição e do aumento de despesa que às vezes a família tem de maneira desnecessária. Um dia é diferenciado do outro na saúde, né? Sim. As unidades básicas de saúde não atendem a contento a população? Falta remédio, falta médico, falta cirurgião dentista, falta tudo. Não é completa uma UBS? Pelo que eu percebo, não, né? Sempre é deslocado de um lugar para outro, né? A pessoa não. Eu vejo assim, ó.
À vontade, viu? É. Eu não estou falando dessa gestão atual, estou falando da experiência que eu tenho, né? Você já tá na atividade há muito tempo. Sim, já há um tempo, porque eu atendo a população, né? Então, eu escuto o que a população reclama para mim. E aí a gente tinha que ter essa ponte, essa ligação que é o que eu falei que a gente não tem, né? Do município escutar mais os moradores, né? Que está nessa liderança. Porque se tem essa ponte de eu ouvir a necessidade, que é o que você está me perguntando, Certo. qual é a necessidade? E a partir do problema a gente buscar a solução, vai ser mais fácil você entender. Porque o que acontece? Eu até conversando com uma pessoa, né? A gente abriu-se lá atrás o mapa de Birigui e escolheu, vou pôr uma escola aqui, vou pôr uma UBS aqui, vou pôr uma... Aí ficou bonito no gráfico. Certo. Só que baseado em que você fez isso? Né? Porque, por exemplo, Teresa Maria Barbieri, geograficamente é grande. Só que você tem a questão demográfica, que é quantas pessoas habitam naquele espaço, naquela área. Esse estudo foi feito? Existe esse estudo hoje? Quantos moradores tem ali naquele bairro? Quantas UBSs, quantas escolas, quantas farmácias, né? Baseado no que se deve atender naquela demanda. Às vezes sobra medicamento numa UBS, mas falta lá na outra, do outro lado da cidade. Porque a UBS ela tem a mesma estrutura, às vezes, estatisticamente falando, mas ela atende um público, um número de pessoas diferente. E sem estudo não tem como você descobrir isso. E como que você descobre isso, né? Esse estudo é sentado num gabinete? Não, tem que ir na rua. Tem que ir para a rua, tem que ouvir, tem que fazer cadastro, tem que fazer pesquisa de campo. Todo mundo que já fez uma faculdade um dia já ouviu falar isso, né? Que para concluir o curso, você precisa de pesquisa de campo. E Birigui, eu acho que a gente tem essa carência. A gente não tem essa pesquisa de campo. Né? A gente tem muitas articulações políticas, a gente tem muito empresariado, a gente tem um povo que sofre, a gente tem de tudo em Birigui, mas não tem um estudo direcionado para nada. Quer dizer que é tudo arriscado a rodo. Pode dar certo ou pode dar errado. E até agora não deu certo. Para a população, eu acredito que não. Agora, você falou na área da saúde e falou tudo ali, mas outras áreas também falta recursos para a população? Você falou do desemprego. Sim, a gente tem o desemprego, né, que às vezes comenta-se muito, o desemprego é legal, eu vou até aproveitar e falar. Eu desde criança escuto falar que não tem desemprego, falta profissional qualificado. Né? A gente se escuta falar muito isso, né? Mas eu sou uma profissional qualificada e eu não consigo emprego. Por quê? Teu salário é alto? Vai se entender. Pode ser que sim, ou pode ser que não, pode ser que realmente tem desemprego. E maioria dos profissionais qualificados, Paulo Brito, né? Se eu estiver errado, eu peço desculpas. Mas maioria dos profissionais qualificados saem de Birigui. Ou seja, não, então tem desemprego sim, não é falta de profissional qualificado só não. Tem desemprego também, porque senão os nossos profissionais graduados, pós-graduados não precisariam sair do município. Então falta oportunidade também para pessoas qualificadas, né? Então eu acho que a gente tem que parar. A vivência que eu tenho, eu sou novinha, né? Tenho 40 anos, né? Mas a vivência que eu tenho desde a minha graduação. Fiz fora, né, meu colegial, faculdade, Bauru, Marília, mas a experiência que eu tenho, a vivência que eu tenho, eu gostaria que desconstruísse toda essa cultura que foi construída em Birigui. Porque lá fora se vê a mesma coisa com outro olhar. Certo. Mas teria, por exemplo, um modelo para a gente seguir? De lá fora está melhor do que aqui? Qual seria a sugestão, o ideal? Eu acredito que tem, sim, alguns modelos, né? Tem algumas cidades aí que você vê que pensa diferente, né? Rio Preto, né? Tem um desenvolvimento legal. Se você analisar Maringá também
tem algumas atividades que é muito próxima pelo menos eu sou da minha área, né, de bordado. Eu sempre olhei e vi que tem umas atividades, o bordado poderia ser deslanchado em Birigui, e muito pelo contrário, ele morreu, né? Muitas pessoas me conhecem como Cássia Bordados por isso. Então, assim, algumas culturas, né, não deixam alguns desenvolvimentos acontecerem no município. São Certo. cerceados, né, algumas oportunidades por conta de um grupo político ou por conta de um grupo, né, seja de empresário ou não, que tem aquele interesse pessoal para aquele determinado assunto, para aquela determinada tese, mas não olha para Birigui como um todo, né, como essa população, né, não tem não tem limites no meu ponto de vista, às vezes não tem barreiras, né, uma crítica que eu estou fazendo assim. Estou abrindo meu coração para você, né? Já. E isso já vem há muito tempo? Olha, eu tenho Ou só o momento agora? Eu tenho 40 anos. Vem há muito tempo, mas tem se intensificado bastante, né? Nesses últimos anos. Tem aumentado, então? Aumentou, intensificou bastante. Porque se faltava um estudo, né? Antes tinha-se muito acertos, né? E faltava-se um estudo para cada região, para cada secretaria, para cada modalidade, para que a gente conseguisse um desenvolvimento melhor. Hoje não tem nem interesse de se ter o estudo, pelo que se percebe. Né? Hoje está muito no achismo, ou muito na questão técnica, né? E esquece a vivência. Né? Eu acho que a vivência, a soma dos dois é fundamental, é crucial. Porque se você nunca perdeu um ente querido, se você nunca passou uma necessidade, se você nunca precisou pegar um coletivo e não teve o dinheiro, se você nunca precisou de um estudo e não tinha como ir para a escola, se você nunca teve uma meia furada, se você nunca teve que ir descalço para a escola, como que você sabe o que aquela pessoa está passando? Você não sabe. Certo. E aí você sobe num púlpito e fala de empatia. Qual? Que você nunca passou nenhuma dificuldade na tua vida, você só tem um diploma e está ocupando um cargo lá em cima sem vivência nenhuma. Então os poderosos aí tá faltando calor humano, ô Cássia? Para mim tá. É. Eu considero que tá. E eu vou ser mais perseguida por essa entrevista agora. Porque eu já sofro uma perseguição, né, por eu fazer esse trabalho. Eu faço um trabalho de conscientização, né, Paulo? Eu vejo assim, ó, eu ocupo os lugares... Social. Não político. Social. Eu ocupo lugares políticos, lógico, porque a gente precisa entender, né, das coisas, você precisa dominar. Exato. Como que eu vou conscientizar se eu não convivo, se eu não vivencio aquilo? Foi o que eu acabei de falar, tem que ter vivência. Então, eu vivencio, sim, alguns cenários políticos para eu conhecer as pessoas, os nomes importantes, né, do nosso município, da nossa cidade, e aí eu levo um trabalho de conscientização. Você vai lá, identifica o trabalho e fala, não, ó, por aqui não, eu acho que por aqui dá certo. Lógico que eu não sou a dona da razão, só que entre uma pessoa que não vivenciou e uma que vivenciou, né, você precisa ter esse ponto de equilíbrio. E aí eu levo esse trabalho de conscientização. E aí a Cássia Lacerda tem um defeito, ela não faz acordo político. Já te chamaram para fazer acordo político? Não tem nem coragem, porque sabe que não vai rolar, certo. Né? E porque eu quero realmente o que é bom para todos. Eu tenho isso intrínseco em mim, né? Se eu tiver de escolher entre a vontade, o que eu preciso, o que eu quero e o que é bom para a Cássia, ou o que é bom para a população, eu escolho o que é bom para a população, porque é a maioria. Não adianta eu escolher o que é bom para mim e eu ser uma andorinha só. Agora, se eu escolher o que é bom para a maioria, eu vou ter essa maioria do meu lado lá na frente. Vou ter essa maioria me defendendo, entendendo a causa, trabalhando junto. Agora, se eu escolho o que é bom para mim, eu vou estar o resto da minha vida sozinha. Certo. Nesses 40 anos que você diz aí de Birigui todinha, teve um administrador que deu mais carinho para a população? Você acompanhou para e passo? Você me pegou de jeito agora, né? Ah? Eu tenho sim quem eu considero que fez uma boa administração, né? Tem alguns nomes aí. Eu só não vou falar para você, né? Porque como eu faço esse trabalho de conscientização,
que não é manipulação, eu tenho também a consciência que quando eu me manifesto, ó, eu gosto do Paulo de Brito. Eu não gosto do Paulo de Brito. Ou eu não gosto do Paulo de Brito. Às vezes eu não vou dar a oportunidade da pessoa te conhecer. Certo. E aí eu vou influenciar, eu vou manipular a informação da população. Trabalho que eu não faço. Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas a Cássia fica em cima do muro. Não, eu tenho o meu lado, eu tenho a minha escolha pessoal, mas como eu sou uma figura popular, eu não revelo para não manipular o interesse da população. Mas a gente em off, a gente faz sim o trabalho de conscientização. Ó, aqui o Paulo acertou, aqui o Paulo errou. Agora faça a sua escolha. Certo. Você tem levado isso ao conhecimento das autoridades e dos poderosos. Sim, a gente que é leva. o essencial para a população. De certa maneira, a gente tenta levar, né? Porque essa administração a gente tem um difícil acesso, né? A gente tem mais dificuldade de chegar Nas anteriores, você tinha facilidade? Tinha. É. Eu tinha relações diretas com, por exemplo, Cristiano Salmeirão, eu tinha relação direta, né? Com o Borini eu não tinha direto com ele, mas eu chegava, né, em pessoas próximas dele que passava exatamente a informação do jeito que era, e a gente tinha alguns resultados, alguns retornos, né? Certo. Hoje em dia o que eu escuto são julgamentos, pré-julgamentos do que a Cássia é, não é, foi, não foi, quer ou não quer, e assim vai, mas nunca contato direto comigo. Certo. Então, assim, a gente sente essa dificuldade, né? Mas por quê? Por que você chama Cássia Lacerda? Eu não sei. Sinceridade, eu não sei. Se é porque a gente, às vezes, tem alguma força, né, junto da população. Tenho, graças a Deus, Paulo, eu tenho muita credibilidade. Que é o importante. Que é o importante. É só isso que eu busco, a credibilidade junto à população. Né? E por que a Cássia tem credibilidade? Porque eu trabalho com verdade e transparência. E se você tentar fazer alguma manipulação ou criar alguma ação que eu considere injusta, eu vou vir à tona, sim. É aquele jogar areia no ventilador, eu faço isso. Porque o que é injusto, você não é bíblico, o morno você não tem que engolir, você tem que vomitar. Né? Então, ou você pende para o lado certo ou você pende para o lado errado. Então, em alguns momentos, você precisa tomar essa decisão. E quem está comigo, a população que me acompanha no dia a dia, em todos os projetos sociais, ou até mesmo meus amigos, na minha vida pessoal, eles conhecem verdadeiramente a Cássia Lacerda. Certo. Então, não é qualquer palhaço que vai contar uma mentirinha e o povo vai acreditar. E por conta disso eu sou perseguida, dando-se a entender que eu estou... Sem conhecer você... Sem me conhecer... Pelo trabalho que você faz, acha que você pode crescer. Que eu posso crescer ou que eu vou prejudicar o trabalho dele. Então vamos cortar logo. Vamos matar no ninho. É mais ou menos assim na política, né? Vamos matar no ninho porque lá na frente pode atrapalhar. E outra, o pior, a Cássia não é manipulada. Se fosse uma pessoa que cresce, mas que eu consigo manipular, que eu consigo comprar, vamos deixar, lá na frente a gente compra ela. Mas não, a Cássia nesses anos todos, todo mundo percebeu que não consegue. Então ela se torna um problema dentro de algumas, né, alguns costumes, algumas culturas, né, que já está impregnada no município. Que bom. Ô, Cássia, você fez um evento muito importante aí, que era o futebol feminino. Você chegou a montar a equipe todinha. Como é que está essa situação? Tentaram boicotar? Olha, a semana passada eu senti um negócio meio estranho, uns 15 dias atrás, mas eu já cortei o mal pela raiz, como eu disse, né? Eu sou muito enérgica, né, em algumas coisas. O mal pela raiz? Transparência, verdade e transparência, né? Você já põe tudo à tona logo e pronto. Porque aí quem tá mentindo já percebe que não dá para continuar com a mentira, né? Quem errou já percebe que ficou feio, então aí você vai eliminando os pontos, né? E se colocando com muita humildade também, né? Se eu errei, me desculpa, mas ó, aqui eu acertei, eu não vou abrir mão. Você me desculpa, mas aqui eu acertei, eu não vou abrir mão. Isso foi necessário. Então é assim que eu costumo, né, lidar com todas as pessoas. Verdade é o segredo de tudo, Paulo. Porque quando você trabalha com a verdade, com a transparência, fulano pode até falar: Cássia, tô sabendo de um negócio aí de você, ó.
Que já fizeram isso comigo, já me ameaçaram esses Ih, esse tempos velhinho atrás. aqui já tá cansado disso aí. Viu? Ó, vai vazar aquele negócio lá seu. Tô sabendo de um negócio seu. É assim que eles fazem com a gente, É. não é? Só que aí eu vou dormir em paz Ó, o e eu cara falo, não ó, gostou do que você falou lá, viu? não gostou, ó, vai sobrar pra você. Que se lasque, eu falo. Mas eu falo, não, tudo bem. Eu sei tudo que eu fiz, né? Eu não tenho dúvida do que eu fiz. Então eu durmo com a minha consciência tranquila. E eu falo, não. Então põe aí à tona, porque de repente é uma coisa que eu não saiba, eu vou ficar sabendo. É bom pra mim também. Certo. Então a verdade, a transparência cabe em qualquer lugar e você desmascara qualquer mal. Então, o futebol feminino que você montou, como é que era? Olha, as meninas ali, pelo que eu sei, né? A gente tem vários times de futebol feminino em Ah, é? Birigui. A gente tem vários, mas nenhum deles querem vestir a camisa do município. Olha, É estranho, como é né? que funciona? É esquisito. Mas assim, é a cultura das meninas. Elas não queriam vestir a camisa de Birigui. E aí eu percebi, fiquei aí uns 6 meses, 8 meses, né, estudando como que essas meninas estavam organizadas no nosso município. De fato, vi que o problema era esse, elas não queriam vestir a camisa de Birigui, porque elas já têm o time delas. E aí, quando o Birigui ia se inscrever para um campeonato, alguma coisa assim, ficava aquela catação, né? Cata um aqui, cata outro aqui, tal, tal. Mas você não faz um trabalho de engajamento. Então era catação, não era seleção. Não era seleção, era catação. Ah. E aí tinha aquele problema de uma tá brigada com uma, que tá brigada com a outra, que não sei o que. Gente, isso não vai dar certo nunca, né? E aí eu fui lá, junto com a doutora Osterlaine, pedi para a Cássia o espaço do ginásio esporte, né? Porque a gente, inclusive, agora tá interditado, a gente tá sem espaço de novo. Tô brigando aí para conseguir umas quadras. Mas aí eu pedi... Interditou tudo o ginásio, até Interditou. a Cássia está interditada, né? De férias. Tá de férias, tá interditado. Interditada entre aspas aí. Viu? Será que se ela tivesse lá, tinha interditado? Ou ela Não. tinha resolvido? Resolvia. Acho que ela Ela- resolvia, né? Ela é porreta. Eu também acho. Ela é meio brava, né? Igual eu, mas eu acho que resolve também. E aí a gente fez esse trabalho. Ó, nós começamos em novembro, o futsal feminino. Nós começamos com 5 meninas, hoje a gente está com 14. Se a gente começou em novembro, tendo 2 aulas por semana, 2 treinos por semana, acho que se somar não deu 50 dias de treino, né? Para falar que deu 50 dias de treino. E a gente já está com o melhor futebol de Birigui. Em estratégia, em equipe, formação, né? Estruturação. Então, lógico, agora a gente vai parar nesse problema da quadra de novo. Estamos correndo atrás. Espero que logo se resolva. Mas eu consegui, né? A partir do problema. É isso que eu falo sempre. Estuda primeiro o problema. É o problema que vai te dar a solução. A partir do problema, do sentimento das meninas, da necessidade delas, a gente vai lá e começa a criar uma estratégia para suprir esse problema, para resolver esse problema e trazer um índice de satisfação para essas atletas também. Elas almejam por algo. Certo. E você tem que saber o que é isso. E a partir do momento que eu sei o que você quer e o que você precisa, aí você acerta. Agora, o que eu não posso é descobrir o que você quer e o que você precisa, aí é onde entra a Cássia Brava, a Cássia Lacerda Brava. Eu descubro o que você quer, o que você precisa, eu te dou e o projeto dá certo. Aí vem fulano lá da não sei da onde, se enfia aqui, dá um pé na bunda da Cássia Lacerda, A Cássia é brava. para ficar com um projeto que ele não sabe nem ainda o que é o projeto. E Toma não... no- tomar no grito? tomar no grito, que a Birigui tem essa cultura, né? Ah. Tomar no grito. Aí você vai ver a Cássia Lacerda bravinha, Ah. que é o que o pessoal tem medo. A Cássia Lacerda é doida. Quando é ela- que você vai ficar brava pra você vir brava. aqui braba mesmo? A semana passada, se eu tivesse vindo, eu tava brava. Ué, por que não veio? Porque eu tava brava. Eu desisti. Eu queria ver a Cássia brava. Eu fico brava com bastante situações. No Bom, dia a dia aí a os gente caras precisa vêm e ficar. quer tomar o projeto seu. Aí vem e tenta, né? Daquele jeito de migué, né? Ah. Às vezes a gente finge demência, né? Mas vai dando aquela miguezinha. Eu, graças a Deus, Deus me deu o dom da percepção. Eu consigo fazer a leitura em uma palavra, em um olhar, em um gesto. E aí eu consigo antecipar os fatos. Bom, como eu sou designer, né, desde 2002, né? Então eu estudo tendência.
E quando você estuda a tendência comportamental, a tendência de tribos, você consegue antecipar, a tendência é justamente isso, né? Você consegue antecipar para onde aquilo vai. Certo. Começou aqui, mas vai parar na onde? Né? Ó, diante desse comportamento vai, aí é na onde eu tento antecipar os fatos, que é na onde quem leva a porrada depois acaba com a Cássia Lacerda. Aí precisa começar a falar mal para desqualificar a minha pessoa. Mas você sempre de cabeça erguida. Sempre de cabeça erguida. Eu faço consciente. As coisas que eu faço consciente que são necessárias fazer. Às vezes dói em mim, às vezes dói no outro, mas são necessárias. Perfeito. Você que tem todos esses problemas na sua mão, qual é o bairro de Birigui de maior necessidade em tudo? Olha, eu considero que o Portal, o 2. 2. Portal 2, né? O Quemil, o João Crevellaro são bairros que estão precisando muito Não tem assistência esses bairros? de atenção. Ou falta? Falta assistência. O Portal tem uma saúde legal, um CRAS legal também que faz o atendimento, mas eu acredito que ali o problema é a demanda. Né? Agora, no Quemil, ali no Crevellaro, inclusive ali no Teresa Barbieri, por exemplo, o CRAS hoje, ele tem que atender aqueles adjacentes, tá no Teresa Barbieri, mas tem que atender aquela adjacência ali, porque o outro CRAS é lá em cima no... Quantos CRAS tem em Birigui? 3? 3 ou 4. 4. Agora eu não vou saber te precisar, Certo. mas é 3 ou Lá 4. no Tozelar tem um, Teresa outro, Crevellaro, Isso. então é 3. Não, tem um quarto. Um Eu quarto. acho que é aquele lado ali do Jequitibá, do Isso, Colinas. isso mesmo. Eu acho que 4. tem um ali também. E atender a cidade toda, esses 4. Os 4 para atender a cidade toda. Eu considero um Qual número a pequeno. organização, então? Um cronograma? Tem que ter um planejamento, né? Por demanda. Tem que ter, porque é territorial, né? Você precisa atender aquele território. Aham. Mas, por exemplo, o território, o CRAS do Teresa Barbieri, até o ano passado, por conta da pós-pandemia, quase não atendia. Só que se você pegar aquela região ali de maneira demográfica, é muita população. Por que que não estava atendendo? Estava mandando para o Fundo Social, para assistência social ou para outro CRAS? Né? Então, isso a gente precisa entender, que é quando eu peço para a Câmara Municipal começar a pedir esclarecimento. Pede esclarecimento, né? Como que está funcionando os CRAS, quantos são, como que trabalha, questão de aluguel, se paga aluguel, se é prédio próprio, né? E começar a organizar isso de uma maneira que venha, de fato, atender a cidade como um todo. Às vezes está ali, mas não precisava estar ali. Os vereadores da Câmara têm atendido bem? Tem. Nesses pedidos aí? Olha, não tenho... Eles não me deixaram a desejar. Tudo que eu vou lá, se eu não consigo falar com um assessor, eu falo com outro, né? Como eu já disse, eu não tenho minha preferência política. Nem G8, nem G1 e nem G6. Eu chego ali, os meninos até dão risada. Tem hora eu falo, fulano, tá? Não tá. E fulano? E fulano? Eu fico, né? Para falar com Você alguém. fica fazendo uma chamada, então. Fico fazendo chamada. Quem estiver ali vai me É você atender. mesmo. É eu, vou presente. Ó, eu preciso disso, 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 e vai me atender. O que não quiser me atender, tudo bem, obrigado, e vou para o outro. Certo. Né? E assim vai, porque é o trabalho que a gente tem que fazer enquanto munícipe, né? Não importa quem vai me atender, o problema é aquele. Alguém precisa atender. E a última pedida que eu fiz para eles, eu fiquei feliz, porque eles, além de me atender, eles fizeram assim, eles conversaram entre si e 7 ou 8 vereadores assinaram junto, né? Ali o problema da associação mesmo. Então, isso é bacana, não foi um pedido meu, mas você vê que eles estão trabalhando juntos, em prol da comunidade. Certo. Né? Espero que a resposta venha. Então, mas foi feito um pedido aí com 7 assinaturas todinho, endereçado ao prefeito municipal. Endereçado ao O prefeito. Leandro, uma vez, te chamou para um Não. diálogo? Não, eles... Tete a tete? Não, tete a Não? tete ainda Já não. faz tempo isso aí, né? Faz tempo, tá dando Começo do ano, não foi? Foi lá no dia 3 de janeiro, 3 de janeiro. que quando a gente chegou lá e constatou que tinha trocado as chaves. Certo. Existe um boato que a semana que vem ele me chama. Tomara, né? A gente torce para que ele não seja incidente a esse monte, né, de erros, né, que vem sendo ocasionados desde as antigas administrações da associação, né, quanto também do município.
Certo. Você chegou a trabalhar na prefeitura, na administração do Leandro, Cássia? Trabalhei. Ah. Ele assumiu em janeiro de 2020, né? Certo. E eu... Você fez a campanha dele? Não, Não. não. Ah, Eu, na verdade, eu nunca fiz campanha para ninguém, né? A não ser a minha mesma. Esse ano, né, que eu fiz campanha para dois deputados, um estadual e federal, mas com o objetivo de atender a saúde. Como eu considero que a saúde vinha e muito os dois ruim, foram eleitos? ficaram de suplentes, né? Suplentes. Mas eleitos não. Certo. Bom, você trabalhou na prefeitura. Trabalhei. E por que você saiu? Ou te mandaram embora? Eu fui exonerada. Ah, foi Eu exonerado. fui exonerada, Ah. né? Houve uma CP e aí eu dei carta branca para que o partido fizesse o que fosse necessário dentro da verdade. Certo. Que se houvesse alguma dúvida a ser sanada, que fizesse sim a investigação. E como eu dei essa carta branca, no dia seguinte eu fui exonerada. Que você analisa a atual administração? Como você vê com seus olhos críticos? Olha, eu vejo que era uma administração, Paulo, que tem tudo para dar certo. Mas Até agora não deu certo. precisa ter diálogo, precisa cair um pouquinho, né? Ah. A vaidade, precisa ouvir o munícipe. Na gíria política é descer do palanque? Ou não? Sim, acredito que sim. Ah. É o que a gente tem visto, né? A última entrevista que o prefeito veio aqui, eu já vi uma mudança no comportamento da Ele fala. estava sentado ali, mudou para sentar aqui. Foi essa, não sei. Tava com os dois. Qual a mudança? Tava com O Rogério Isso, e o o Rogério e o Alexandre. Alexandre. Ó, vou falar E o Glauco atrás. e o Glauco atrás. A população não gostou do assunto. A população, né? Mas eu gostei da postura. Qual o assunto que a população não gostou? Não, a população considera que ele não foi bem, Ah. né? É o que chega até meus ouvidos. Mas eu considero Não uma foi bem mudança na entrevista ou na administração? o conteúdo conteúdo. da entrevista, ele Ah. não se colocou, o pessoal acha que não. Mas você gostou do quê, então? Eu gostei da postura. Você vê que tem um comportamento diferente ali, né? No gesticular, na forma de se falar, né? Então, tô vendo uma possível mudança de comportamento. Ah. Eu acredito que se Então eu vou continuar... fazer um contrato com ele vir todo dia aqui. Sim, faz isso. É? Vem sempre, faz isso. Porque precisa, o Paulo, ouvir, precisa, né, ter esse contato com a comunidade, com a população. Mas a população que eu falo não é o empresariado, não é o advogado, não é o servidor público que está trabalhando, né, em alto escalão. Ter contato com a comunidade é você, de fato, ir no bairro, você conversar com o vizinho, com o pai, com a mãe, com o cachorrinho, com o periquito. É isso você entender a necessidade da população. O empresariado, a gente já tem pessoas qualificadas para falar o que é bom para eles. Mas a população, às vezes, não sabe. Ela não sabe o que é bom para ela, porque ela não entende de gestão. Ela sabe que ela está passando fome, mas ela não sabe por quê. Ela sabe que às vezes a saúde não está legal, mas ela não sabe por quê. Ela não sabe onde corrigir. E quem vai corrigir? Ou ela não sabe onde procurar. E também não sabe onde procurar. Às vezes manda ir num lugar, aí a gente costuma falar, né? Faz aquela pessoa de palhaça. Faz gente de palhaça. Você vai num lugar, não é aqui, é lá. Aí você vai lá, não é aqui, é lá. Não, é lá, não, é lá. Você fica o dia inteiro andando e não acha quem que é o dono dos boi. Certo. Né? Então a população se irrita. A hora que começar a descer para a população, descer do palanque, começar a ouvir. Olha, quando eu saio na rua, né, a gente se escuta falar muito disso do Borini. Que as pessoas viam o Borini na rua. Exatamente. A gente escuta isso. Eu tô falando para você E tudo, o Borini né? falava na cara. Sim, falava na cara. Eu sou apartidária, eu não defendo nenhum lado político. Mas eu tô replicando para você o que eu escuto na população. E a população não está aceitando esse tipo
Não, a da, população da não administração. aceita, não aceita. Às vezes a gente acha que a população é ignorante, que a população, né, não sabe o que quer, ou que não está vendo nada. Se engana. Engano. Se engana, porque a população às vezes tem mais conhecimento do que o cara que está lá na Câmara Municipal, do que o cara que está lá na prefeitura, no Poder Executivo. Ela só não tem poder de mudar as coisas de lugar, que o poder é dado para quem está com o seu cargo. Certo. Mas ela sabe onde tem que mexer às vezes. Um amigo meu, Gerson, lá do Monte Livre, disse que tá com o saco cheio de pedir, É, o não é Gerson. resolvido. O Gerson é um lutador, né? Ele trabalha pra caramba, o Gerson. Eu gosto muito dele. Ele acompanha bastante o trabalho, sempre tá ligando, perguntando como que tá. E ele Então. acompanha a população também. Ele vai cheira nas povo. brigas. Ele vai nas brigas, defende o pessoal. É um cara que merece respeito. Certo. Agora, alegam que o prefeito pode ter seus defeitos, seus acertos, tudinho, mas a gestão dele não é boa e a equipe dele não ajuda, principalmente essa equipe nova. Quem está dando uma sustentação são os antigos servidores da prefeitura, que recebem pouco em relação ao muito que ganham essa equipe que ele montou. É isso? É difícil eu te falar. Então não fala. É difícil eu te falar isso. Mas é uma possibilidade. Aham. É uma possibilidade. Com a pandemia que aconteceu e assolou o mundo todo, os problemas agravaram mais em Birigui? Mais problema para a Cássia Lacerda resolver? Sim, aumenta bastante os problemas. Quando você pega qualquer projeto social hoje, né, antes da pandemia, a gente tentava montar um projeto social de dança, de karatê, de capoeira, ou qualquer outro projeto. A gente tinha dificuldade de levar as pessoas para esses espaços. As pessoas não iam. Pós-pandemia, você abre qualquer porta que tá todo mundo lá dentro. Certo. As pessoas, ela tá, por isso a terapia. As pessoas, ela começa, no período da pandemia, ela começa a sentir uma dor de isolamento social, a necessidade de estar em contato com o próximo, né? Então, tudo isso ainda tá aqui, ó, tá enraizado no coração da pessoa, na mente da pessoa, e a gente precisa ampliar esses espaços para tirarem elas de dentro de casa e para a gente tratá-las. Porque quando você leva para um futebol, igual eu levo as meninas para o futsal, quando você leva para dança, igual a gente leva na associação para dança, para o karatê, você está tratando essas pessoas. Não é só atividade esportiva ou desportiva, é a saúde física, a saúde emocional, que é onde eu falo que é uma prevenção, né? É uma administração preventiva da saúde que vai beneficiar o município. O que a gente não está conseguindo entender por que a associação foi cerceada de exercer essas atividades. Certo. E você quer entender. A gente quer entender e estamos Quem é que vai pacientemente explicar isso? esperando quem vai nos explicar isso. Que bom. Tomara que explique logo. Tomara que a semana que vem chegue logo, que seja real os boatos e que ele realmente, né, chame a gente para um diálogo e que possamos nos entender, né? Porque o trabalho que a gente faz é de acrescentar na vida das pessoas. Ninguém quer diminuir em nada, né? Muito pelo contrário, todo mundo está lá para se ajudar. Cássia, eu te agradeço à vontade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a casa é sua. Eu que Eu quero a agradeço. Cássia brava, a Cássia calma. Eu quero a Cássia aqui. Quando eu te mandar um áudio meio nervosinha, você já fala, vem hoje. Vem correndo. Vem correndo. Porque se passar um dia, eu já me acalmo de novo. Mas eu agradeço o convite, Paulo, e espero que eu tenha contribuído, né? Você está com o Todd aí, Débora? Vamos colocar o Todd? Ela vai ouvir e nós vamos comentar a respeito do Todd. Tá, boa noite, senhor presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, por presente. Tá? Gerson do Monte Livre, do presente, que hoje aqui nessa casa de lei, seja bem-vindo. Duzinho também. Eles estão nos assistindo pela TV e via internet. Nós aqui, vamos falar praticamente, nós falamos da semana passada, de alguns requerimentos que estamos fazendo. É justamente, até parece que alguns requerimentos não têm tanto nexo, tanto entendimento, mas para nós tem. Informações sobre os EPIs para os servidores públicos, né, da limpeza pública. Alguns servidores nos encontraram, diz que não está servindo as botas, enfim, os equipamentos.
Então, vamos documentar tudo isso, né? Se realmente está acontecendo isso mesmo, se tem realmente a veracidade disso, mas que o funcionário público realmente seja atendido com seus equipamentos. E ver também onde está a dificuldade da prefeitura em adquirir esses equipamentos, caso esteja acontecendo dessa forma. Informações também sobre o contrato do relógio do ponto digital dos funcionários, informações do contrato de água e gás, contrato dos sacos de lixo, daquelas placas de identificação também dos túmulos, alguns requerimentos importantes que fizemos. E o que nós tivemos lá hoje, vimos lá hoje 2 veículos batidos no pátio lá dos pré-moldados, e nos chamou pouca atenção, porque são veículos que não são da frota municipal. Então, pedimos também informações e espero que venha essas respostas. Quero falar de alguns requerimentos também que fizemos a respeito da troca de óleo e filtro, né? Nós fomos o primeiro requerimento que fizemos, né? Lá dia 12 de janeiro, a resposta não veio, né? Foi pedido mais 15 dias, então para a gente poder estar recebendo e estar informando a população justamente, tudo isso para a gente, esses requerimentos são importantes, por quê? Para a gente entender aquilo que eu já venho dizendo também, por que o serviço público não vem chegando até o munícipe? Tem um outro também da questão de drenagem da água, quando inunda ali a parte onde era o Lago da Raquete ali, né? Hoje é a Praça Ana Nunes, se eu não estiver enganado. Então, se tem algum planejamento, se tem alguma coisa de drenagem de água, se fala-se muito nisso, então tem mais 15 dias para resposta também, e estamos aguardando. Também fizemos um requerimento das roçadeiras. Por que fizemos das roçadeiras? Justamente porque a cidade no mato que estava. Então, está tendo algum problema com alguma ata de registro? O que de fato está ocorrendo? É uma resposta também que pediu prazo para que pudesse ser respondido, né? Então, você vê, percebe-se que vários requerimentos são pedidos prazos. Parece que a prefeitura tem um pouco de dificuldade de responder requerimentos, que no meu entendimento são coisas tão simples, só a cópia da ata, o que pagou e tá tudo certo. O requerimento da ata de registro, também que nós pedimos, que está em vigência dos pneus, né? Teve a resposta aqui, mas não veio a contento, nós vamos reiterar esse requerimento, porque parece que a ata de registro de pneus está vencida. Boa noite novamente a todos. Vou comentar algumas pessoas que estavam aqui, mas se foram já, o Rafael Dutra, né? O Danilo também estava aqui. Vou comentar também a Cida Novaes, né, que mandou mensagem para nós, a Tereza Barbieri também está assistindo aí a sessão. Alguns dos vereadores estavam falando aqui em relação aos prédios públicos, porque terminou, que não deveria terminar, que não deveria ser feito ou não. Só para lembrar, os prédios públicos, muitos aqui falam que teve empréstimo, não sei mais o que teve, na verdade, investimentos, tá? Porque tem apontamento do Tribunal de Contas. Então não é porque quis fazer ou quis deixar de fazer, tem os apontamentos também. E essas obras estavam paradas e tinham que terminar. Está aí um dos motivos do investimento que tanto se fala aqui em relação à questão de empréstimo. Vamos deixar bem claro, investimento. Entendo que é diferente uma coisa da outra. Aproveitar o gancho aqui do nosso nobre presidente em relação às estradas rurais. Eu me lembro que lá, viu, presidente, em 2018, 357 mil reais, para ser mais exato, dia 29/11/2028, uma escavadeira Hyundai. 0 quilômetro. Questão de chuva, estrada rural, enfim, foi para isso. Sabe onde está hoje, presidente? Encostada. 4 anos de uso. Aí o senhor vai na aterro sanitário, como esteve eu, o vereador Paulinho, também esteve outros vereadores, Cabo Wesley. Está lá uma pá carregadeira trabalhando no aterro sanitário. Churume acabando com a máquina. Essa escavadeira trabalhou também lá. Acabou com todo o rodante. Eu vim avisando isso já. Está lá a máquina parada, só tem uma pá carregadeira trabalhando. Por isso que na arruma as estradas rurais, vereador. Uma patrol só trabalhando, agora parece estar com 2. Não vai dar conta. É aquilo que falamos, população. Uma gestão que não tem planejamento, que não tem carinho com o seu dinheiro.
com o recurso que é recebido, vou repetir, 29/11/2018, R$357 mil, uma escavadeira, Hyundai, parada. Com 30, 40 mil reais, acredito que arrume ela. Uma pá carregadeira sendo utilizada. Então, a palavra é essa. Não sabe trabalhar com equipamento. Escute o funcionário público, Secretaria de Serviços Públicos. Eles sabem o que faz. Vocês querem fazer do seu jeito? Está aí a cidade do jeito que está. Abandonada, acabando com toda a frota municipal, por não saber usar ou faz de propósito, porque não pode. Funcionário público está ali, de todas as áreas, sabem trabalhar. Escute mais o funcionário público. Registro também que nós pedimos, que está em vigência dos pneus. Né? Teve a resposta aqui, mas não veio a contento, nós vamos reiterar esse requerimento, porque parece que a ata de registro de pneus está vencida. Então, eu acredito que nos próximos dias aí, caminhão de lixo, apesar que eu fui na secretaria hoje, e com vários caminhões com pneus novos lá, tem que ser justo no julgamento aqui, mas daqui de alguns meses para cá vai começar a faltar pneu, porque a ata não está pronta. Então, é importante o responsável pela secretaria que se atente a esses problemas, porque o senhor também é um dos responsáveis para não deixar realmente a municipalidade sem atendimento, e isso vai causar danos importantes na questão de serviço público ao munícipe. Temos também aqui alguns outros requerimentos, né, indicações também, mas eu quero que a técnica se atente aí a uma questão de umas fotos a respeito aos parques, né, das crianças. Essa foto aí, técnica. É esse mesmo, exatamente, é esse. Nós tivemos reclamação de alguns pais em relação aos brinquedos das áreas que são da prefeitura, o abandono que está os brinquedos das crianças. Até o Wagner falou alguma coisa agora há pouco também do Margarete Vargas, as fotos são de outros lugares. Então percebe que você tem no Margarete Vargas, você tem no Silvares, você tem em vários bairros, o abandono que está nessas áreas, que é de lazer das crianças. Aí a mãe e o pai vai levar a criança para poder brincar e encontra isso. O estado que está na cidade de abandono. Fora algumas avenidas, até o vereador Paulinho fez um vídeo hoje, que foi dito lá na Rádio Tropical, o jornalista, o secretário deu lá, que não estava roçando as avenidas porque ia terminar às 6, as creches. E nós vimos, o senhor viu hoje. O senhor fez um vídeo lá hoje. Que as creches não foram roçadas. Ou seja, é isso que nós queremos entender. Porque não deu tempo, está faltando gente. Ou realmente, o que está acontecendo? Não tem gestão? Não está fazendo as atas de registro? O que está acontecendo? Mas é assim, ó, aí você pega os brinquedos, estraga e joga-se fora. Gente, solda, para as pessoas entenderem, um palito desse tamanho, solda, é só isso. Uma tinta. Respeito com a população. É só isso, mais nada. Aí depois entra dessa casa aqui dentro, dizendo que vereador atrapalha trabalho de prefeito, porque quer derrubar prefeito e a oposição. O Paulinho disse agora há pouco que a oposição aqui está do seu lado. Para deixar ata de registro sem fazer. Para deixar o serviço sem fazer. Mentir para a população em entrevista de rádio. É os 8 vereadores? É o G8 que atrapalha a cidade? Prefeito, vê quem está do seu lado. As pessoas que te defendem. O senhor está totalmente equivocado. E depois entrar nessa casa e dizer que os vereadores estão atrapalhando? Estivemos com a cidade. Prefeito, vê quem está do seu lado. As pessoas que te defendem. O senhor está totalmente equivocado. E depois entrar nessa casa e dizer que os vereadores estão atrapalhando? Estivemos com a secretária hoje aqui de Finanças. E ela disse para nós aqui, quem estava na reunião, que esse recado é muito mais Birigui hoje. E como não consegue fazer isso? Falta de gestão. Falta de comprometimento com o povo da nossa cidade. Falta de respeito com o povo da nossa cidade. É o que eu posso falar, é isso. Se arrecada mais
e deixa o estado de abandono, como você vai levar seu neto, sua criança lá, Santelli? Uma criança, uma neta, num brinquedo desse para se machucar? E o povo de Birigui, como é que faz? Lá na periferia, principalmente. É um desrespeito com o povo da nossa cidade. Depois de entrar aqui dentro e falar que vereador que é contra a sua má gestão e a sua incompetência de dirigir o nosso município, isso é irresponsabilidade. Faz seu trabalho, o vereador ajuda muito aqui essa casa. Dá solução para o Birigui-Prev, que discutimos aqui hoje. Como vai resolver? Qual a solução que você trouxe do Birigui-Prev para essa casa? Fez vídeo em campanha eleitoral dizendo que não era para vender nada, pediu para os vereadores que estavam aqui, outros vereadores que estavam aqui. O problema não é o G8, população. O problema é a má gestão e quem está junto e defende o prefeito. Esse é o grande problema. Eu posso afirmar. Numa administração onde você percebe que alguns diretores e alguns secretários realmente não exercem a função que é justamente para poder fazer o melhor para a nossa cidade. Não todos, tá? Alguns. Dicas de passagem. Onde só estão ali ganhando o seu salário e o trabalho que realmente que deve ser feito para poder melhorar a vida do munícipe, isso não acontece. Então, população, quando vocês escutarem que existe um grupo de vereadores chamado G8 que atrapalha a cidade, é mentira, isso não é verdade. Nós estamos aqui trabalhando para fazer, nós discutimos os projetos, procuramos fazer o melhor para o município. O que não podemos aceitar é coisa errada. De uma gestão ineficiente, onde se arrecada mais e não consegue fazer as coisas. O erro está aí. Ou seja, é o poste mijando no cachorro. Eu peço reserva do meu tempo, senhor presidente. Vereador. O vereador Todd tem se revelado aí como um verdadeiro herói de trabalho, de atividade, desenvolve um trabalho violento na cidade, anda pela cidade. Para mim é uma surpresa super agradável ver o Todd diferenciado do Todd de antigamente, que era funcionário da prefeitura, que trabalhava numa secretaria todinho. Hoje, para mim, o Todd está sendo uma grata surpresa. E para você, Cássio? Seu olho clínico, crítico, político. meu olho a favor da população, né? É. O Todd, ele fez um trabalho, né, lá atrás, que ele sempre foi candidato, né, e a gente até disputava voto, né, porque eu também saía candidata, né, a gente faz um trabalho lá no Teresa Barbieri, adjacentes ali. Pedir voto é mais difícil do que pedir dinheiro no banco, né? É, não é fácil você converter um voto, não. É bem difícil. Mas eu acredito que o Todd, ele mudou muito a postura dele, né, lá atrás, ele candidato, e agora ele com o cargo, né, na mão. Então, eu vejo um comprometimento, um cara que está trabalhando, né, independente de lados políticos, erros e acertos, mas você vê um cara trabalhando bastante. Então, é uma grata surpresa, sim, essa militância que ele está fazendo a favor da população. Ele tem outros vereadores do chamado G8, também no G6 também tem grandes vereadores, o Marquinhos da Ripada. Sim. É só o prefeito escutar, não é? Sim, é só... Olha, eu, assim, vou falar para você da experiência que eu fiz, né? Nos 3 primeiros dias de governo desse prefeito, dessa gestão, eu estava lá, que eu fui convidada a participar da assessoria, né? Estava na imprensa. Na primeira dificuldade que eles tiveram, o meu conselho foi: senta com os vereadores. Certo. Troca figurinha. Troca figurinha. O que não souber fazer, pede orientação e vice-versa. Vai fazendo essa troca de vivência e experiência e chega num consenso para todo mundo. Foi o meu conselho, né? Na época, para Leandro Mafez, PH, Alex Brasileiro, foi o meu conselho. Boer. Fizeram essa reunião, mas eu acho que não com a pegada que eu orientei, né? Fizeram com uma pegada um pouquinho diferenciada. E aí é os resultados que a gente vê hoje, né? É uma oposição versus situação, mas eu vejo da seguinte maneira: o legislativo, ele está ali para fiscalizar,
para criar leis, e o intuito da lei é organizar uma sociedade. Então, para eu ter uma boa gestão no Poder Executivo, eu tenho que entender que leis são necessárias, que fiscalização é essencial e oposição é democracia. Certo. Para mim, simples assim. Eu sou um pouco simplista, né, nas coisas, mas por conta disso, porque a minha vivência é com o povo e não dentro das articulações. Eu não preciso complicar. Eu só preciso dialogar, preciso trabalhar, preciso fiscalizar, preciso estar na rua. E eu acho que essa crescente que o Todd vem, o Wesley, Paulinho do Posto, né? Eu acho que do G8 tem do G6 tem o Marquinho Ripada, né? Essa crescente que eles vêm é justamente por isso, porque eles vêm da O população. próprio Wagner, que é um... Wagner também, né? Uma pessoa super inteligente, né? Fechou o negócio dele lá para poder contribuir mais com a sociedade. Então, assim, são pessoas, assim, independentes de lados políticos, né? Mas são pessoas que vêm se destacando. Não é a minha preferência. São pessoas que estão se destacando junto com a população. Mas porque está, de fato, junto da população. Isso muda tudo. Perfeito. Eu fiz uns comentários aí dizendo que a mulher tem que ter mais participação. Gostaria de ter uma mulher prefeita, uma mulher vice-prefeita, mais mulheres na Câmara de Vereadores, todinho. Hoje nós temos 2 vereadoras, a Cia e a Osterlane. Ainda ontem um cidadão falou para mim, Paulo, fala lá que a Osterlane podia ser prefeita, hein? Ela teve um teste muito bom, positivo aí, como candidato a deputado estadual, e ela tem uma frente de ser uma grande prefeita. Então, o meu amigo que me deu esse conselho, estou falando agora. A mulher tem que participação, tem que ter mais participação, Cássia? Ela tem que ter participação e incentivo de outras mulheres, né? Porque se a gente for analisar matematicamente, Birigui tem 51% de eleitoras mulheres. Exato. Se mulheres votassem em Então, mas que mulheres... mulher não vota em mulher? É verdade? Olha, com certeza é verdade, porque se não está elegendo mais mulheres, né? É porque grande parte das mulheres não estão votando em mulheres. Então, eu penso da seguinte maneira: a mulher ela tem que participar. Nós temos já muitas mulheres participativas na sociedade. Exato. A gente tem. Só que a gente precisa de espaço, que é aquela defesa que você vem fazendo há uns dias atrás, né? Eu tô ouvindo as tuas colocações. Os partidos, né? Os homens também dar vez, né, para as mulheres. Os partidos têm que parar de olhar para a mulher como uma cota a ser preenchida. Exatamente, é o que estão fazendo. É o que estão fazendo. E as mulheres têm que começar a falar assim, ó, eu quero ser isso. Se não for isso, eu também não vou ser a sua cota, eu recuso. Certo. Né? Então, as mulheres também têm que começar a se impor. E, de contrapartida, as mulheres que não se candidatam, que não se envolvem, né, encabeçando um projeto social, alguma coisa assim, elas têm que se unirem. Porque as pessoas falam assim, a Câmara Municipal não tem representatividade feminina. Tem lá a Cia hoje, né, e a Osterlane. Não tem representatividade? Se você for analisar em números, não tem. Porque como que 2 mulheres vai escolher o que é melhor ou vai passar? Eu preciso de 10 votos. Como que 2 votos escolhe o que é melhor para as mulheres de Birigui? Não tem como. Então, a gente tem que ter esses 50%, né? É quase que impossível. É uma utopia, é um sonho, é um desejo, né? Mas a gente tem que sonhar em ter esses 50%. Senão, os homens vão continuar decidindo o que é melhor para as mulheres. E se a gente tem... Eu falei de 51%, né? De eleitoras. Exato. Mas se você for analisar a população, é um pouquinho mais. Eu acho que é 54% mulheres. Né, se você falar de população. Então, as nossas leis, os nossos projetos, eles têm que ser criados e votados por mulheres. Então, eu preciso não só de uma mulher prefeita, porque um prefeito e a mulher tem que ser a vice. Por que não pode ser o contrário? Exato. Porque o cara não pode ser o vice da mulher. Né? Então, a gente tem que começar a indagar. Não, vice eu não aceito. Eu aceito se eu for a prefeita. Né? E dá para os dois juntos fazer um bom trabalho, é só se respeitar.
Dá para fazer um bom trabalho e criar esse coletivo de mulheres na Câmara Municipal. Monta-se aí um coletivo de mulheres para ver se tem mais mulheres atuantes criando essas leis. Porque eu tenho certeza que, apesar de todas as qualidades de um homem e de todas as qualidades de uma mulher, na hora de escolher o que é melhor, seja na saúde, na educação ou em qualquer outra secretaria, no esporte, a visão que a mulher tem do que é bom para o filho dela, para a família dela, é totalmente diferente da visão que um homem tem. As necessidades são outras, as responsabilidades são outras, os compromissos são outros. Então, tem que ter mais mulher na Câmara Municipal e tem que ter mulher disputando a cadeira do executivo, não como vice, como prefeita. E se qualquer mulher que sair prefeita aí já pode ter certeza que eu estou apoiando, que eu vou apoiar com unhas e dentes. E todas as mulheres têm que pensar mais ou menos como eu, né? Melhor, exatamente como eu, tem que apoiar. Desde que a mulher tenha competência, capacidade e vivência, né? Ela tem que, as outras têm que ir atrás, têm que apoiar, porque eu tenho certeza que onde a mulher toca a mão, Deus abençoa. Certo. Um fato há muitos anos atrás aconteceu em Penápolis. O prefeito de Penápolis chamava Jandira Trench. O governador do estado, Dr. Adhemar de Barros. O Adhemar estava em São Paulo e podia visitar duas cidades do interior, Catanduva ou Penápolis. Ele perguntou quem que é o prefeito de Catanduva. O assessor lá, o Lino de Matos, disse Orlando Zancaner. E o prefeito de Penápolis, Jandira Trench, toca para Penápolis. Ele pensou que era mulher. Adhemar de Barros. Teve uma decepção, porque era um gordo feio para chuchu, Jandira Trench. Então a mulher sempre tem o preferencial. É mais difícil. A gente luta muito, né? Eu fiquei 20 anos aí como prestadora de serviço. Eu tinha o melhor serviço, o melhor preço e a melhor qualidade. Eu sempre perdia por ser mulher, né? Numa cotação ou em qualquer outra reunião que fosse, eu sempre perdia por ser mulher. Então a gente tem que brigar mais. Porque a maioria era homem, né? Os melhores negócios têm que vir dos homens, as melhores ideias têm que vir dos homens, os melhores, né, rendimentos têm que vir dos homens, e a gente precisa desmistificar isso. Eu vou até contar para você uma coisa que aconteceu comigo, né? É o que eu chamo de micromachismo, né? A gente tem isso embutido na sociedade. E o micromachismo não vem só de homens, vem de mulheres também, né? Eu fui estacionar meu carro. Hoje eu quebrei o vidro, mas lá quando eu estava na prefeitura eu fui fazer estacionamento e eu dirijo bem. Eu fui estacionar o meu carro e eu fiz uma manobra só e estacionei uma doblô numa vaga muito pequena. O rapaz que estava na frente, olhando, ele fez assim para mim. Certo. Parabéns. Será que se fosse um homem ele teria feito isso? De jeito nenhum. Então, é uma atitude simples, mas que demonstra a cultura machista em que vivemos. E é o que a gente chama, né, falando tecnicamente, de micromachismo. E isso não parte só dos homens, parte das mulheres também. Quantas vezes a gente dirigindo, nós mulheres, tinha que ser mulher. Quando faz uma cagadinha, alguma coisa assim, né? Então, isso é cultural, a gente precisa tirar essa resistência. Não vem de hoje, né? Vem desde que o mundo é mundo. Mas a gente precisa melhorar isso. E eu acho que um dos caminhos é a coisa mais linda, um homem, você, né? Esses 15 dias aí eu vi você defendendo as mulheres. Isso é muito lindo, a gente vê um homem pensando, né, na importância da mulher na sociedade. E a hora que as mulheres tiverem o mesmo carinho que você está tendo com elas, que aí eu entro na questão da autoestima, a hora que as mulheres tiverem o carinho que você está tendo com elas esses últimos 15 dias, vai mudar, isso vai mudar. É fato. E vamos mudar esse time. Vamos mudar. Vamos mudar. Sim, estamos firmes. Mas, ô Cássia, eu chamo a Cássia de Cassinha, quase que eu falei Cassinha agora. Pode falar. Sexta-feira agora nós vamos ter outra Cássia aqui. A secretária de Saúde. É de nome, né? Todas as Cássias fazem um excelente trabalho. Exatamente. Mas muito obrigado pela sua presença. Agora você sabe, é só subir a escada. Sim. Brava ou calma, serena ou com vontade de abrir a boca no trombone, a casa é sua. Obrigada, de coração. Agradeço mesmo. Tem alguma coisa aí, Débora?
Azumira Jacinto. Bom dia, Paulo Brito. Obrigado pelo carinho e respeito para com nossa Cássia. Gerson do Monte Líbano. Paulo Brito, Débora e todos os ouvintes de Birigui e todas as periferias. Nós que representamos a população, trabalhando voluntário em defesa da cidade, periferias e nossa população em todas as áreas. A saúde, educação, cultura, lazer, esporte, segurança e geração de emprego em nossa cidade, na qual muitas pessoas não sabem do trabalho que fazemos. O Alex Fernandes mandou um abraço. A Cleide Esprocati Cardoso. Bom dia, Paulo Brito, a todos os ouvintes, em especial a minha amiga Cássia Lacerda, mulher de garra. Israel Lima Lacerda, a Cássia é minha fã. À frente sempre. A Cleide falou, Cássia e Zumira são pessoas do bem, especial. Gerson do Monte Líbano. Autoridade da nossa cidade ajuda-se aqueles que representam a nossa população. Nossa cidade seria outra. Gerson do Monte Líbano, junto com representantes, trabalham muito. Parabéns, Cássia. O Gerson disse Paulo Brito, para Débora eu tiro o chapéu. Paula Alves, Cássia Lacerda e Palminhas. O Gerson falou que seria um prazer participar do programa, levar as informações das cidades das periferias e problemas que acontecem. A Zumira falou que a gente tenta o tempo todo, mas muitas vezes somos transparentes. A Gilda Minani, bom dia, Birigui, forte abraço, Cássia, super inteligente, tem meu apoio. Helenice Costa, bom dia, ótima entrevista, Cássia, você é guerreira, parabéns. Israel Lima Lacerda, abraço a todos, Paulo Brito, Débora, Cássia, sempre à frente, somos seus fãs. O Israel mandou um abraço para o Todd e a Paula disse que precisamos de muitas Cássias a nosso favor por uma Birigui melhor. A doutora Osterlane também está acompanhando e falou que a entrevista foi sensacional, Paulo. Vou lançar a Osterlane candidata a prefeita, você topa? Não, amigo meu, ó, tá me ouvindo agora, ó. Eu falei da Osterlane, pô. Eu acabei de falar que eu vou apoiar a mulher, agora eu tenho que apoiar. Eu apoio, sim. Ela tem, foi o que você falou, né? A Osterlane, ela mostrou um diferencial aí, né, enquanto candidata. Exatamente. Eu já fui candidata a deputada estadual, né? E eu sei que todas as portas se fecham na hora que a campanha começa. Antes da campanha começar... Todo mundo fala, sai. Mas na hora... Sai. Ele sai da frente, né? A hora que o jogo começa, é isso aí. Sai todo mundo da frente e você fica ali sozinha. Ela foi guerreira, mostrou um bom resultado, né? Se tivesse tido mais apoio, tinha tido um resultado melhor ainda. E... Paula, é o que eu te falei, a questão do ser mulher já é difícil a gente encarar qualquer parada. Né? Então, qualquer mulher que aceita estar à frente de qualquer projeto, seja social ou político, ela já é guerreira, já é corajosa de estar encarando uma sociedade inteira. Exato. Né? Porque, como eu te disse, são 46% de homens, só que não são só os homens que não acreditam nas mulheres. As mulheres também, uma porcentagem aí fica em cima do muro. Né? Então, você enfrenta uma sociedade, 70% da população já está contra você em qualquer projeto que você começa. Então, quando a gente diz um sim, né, a gente já diz um sim sabendo de todos os problemas e de tudo que a gente vai enfrentar. Então, já somos guerreiras, já somos corajosas só em dizer sim. E se, de repente, a gente encontra uma mulher aí que está disposta a encarar a prefeitura, né, a cadeira do executivo, com certeza eu vou abraçar. Com certeza. Obrigado essa turma que mandou o recado aí. Obrigado, Cássia. Muito obrigado mesmo. Bom final de semana, viu? Você é corintiana, palmeirense, santista ou corintiana. São Paulo? O último título mundial foi nós. Ah, bom, achei que você ia falar o contrário. Olha o pavilhão aí atrás. Eu já ia falar assim pra você. Tinha que ter um defeito, né? Olha o pavilhão aí, ó. Olha o pavilhão. Mas é, corintiano. Inclusive, no time de futsal lá, é a primeira pergunta que eu faço para as meninas na hora de selecionar. Qual time você torce? É Corinthians? Ah, então é titular. Por Corinthians é titular. Que bom, então. Cássia, obrigado, viu? Eu que agradeço mesmo, de coração, a todos os ouvintes. Dá um beijão na dona Zumira, viu? Vou dar sim. Qualquer dia eu vou entrevistar a dona Zumira. Você deveria, ela faz um trabalho do apostolado da oração. Tá intimada. Bacana. Só fala, Paulo, tô indo amanhã, tô indo depois. Você tem meu telefone, tem meu zap, e ela tem. Dona Zumira, a casa é sua. Ai, obrigado, que legal. Cássia. Obrigada de coração.